Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos em nome de Jesus. Bem, gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque ontem surgiu uma pergunta muito boa. Inclusive, eu quero parabenizar o aluno, que agora eu não me recordo o nome, mas é o aluno da igreja do pastor Cláudio. Parabéns, né? Pastor Cláudio, não deixe esse aluno faltar. Ele faz perguntas maravilhosas durante as nossas aulas. Então, eu estimulo vocês a fazerem perguntas, porque o crescimento, mesmo não sendo uma pergunta diretamente ao assunto da aula, o crescimento ela se dá dessa forma, com dúvidas profundas que a gente, mesmo não tendo tempo de responder completamente e adequadamente na aula, a gente vai se esforçar, como eu estou fazendo agora nesse vídeo, para trazer uma resposta melhor. Bem, a resposta é aquilo mesmo que eu falei durante a aula. Jesus Cristo, em João 10, está apenas criticando. A pergunta foi, para quem não foi para a aula de ontem, a pergunta foi o seguinte, da seguinte forma: vós são deuses, né? É uma afirmação do Salmo 82, em que Jesus ele cita esse Salmo 82, dizendo que nós somos deuses. E aí a pergunta é: e nós realmente somos deuses? Será que de fato a Bíblia nos chama de deuses? Era isso mesmo que a Bíblia queria dizer? E aí eu disse ao irmão a resposta inicial que eu dei na sala de aula, que Cristo ali estava fazendo uma espécie de uma crítica, né, aos judeus, porque ele estava sendo acusado de blasfemo por ter se declarado filho de Deus. Mas vamos aos textos. Nós vamos usar os dois textos, o texto de João, e aproveitando, nós vamos usar duas versões bíblicas para a gente entender a importância de termos traduções bíblicas, mais do que ter Bíblia de estudo. É bom também, se você não puder comprar comentários bíblicos, mas mais importante do que isso, se você puder comprar Bíblias de estudo bíblico e Bíblia de traduções diferentes, será muito importante. Vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler será a citação de Jesus Cristo a respeito desse assunto. Lá em João 10, estamos naquele contexto onde Jesus está criticando, né? Todos que vieram dele veio para matar, roubar e destruir. E ele chama Deus de meu pai, né? O meu pai e tudo. E aí o texto diz que os judeus querem apedrejá-lo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu estou com a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. É a primeira versão que eu vou ler aqui. Vamos lá. No verso 28 em diante: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ó, ele chama Deus de meu Pai. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus as pedras para lhe atirar, para jogar em Jesus. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes deuses a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, aí ele cita o Salmo, eu disse, sois deuses? Se chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas, porque declareis, sois filhos de Deus. Ora, preste bem atenção, uma coisa bem interessante, como eu falei na aula, Jesus está criticando aquela postura porque eles querem apedrejar a Cristo, porque ele se declara Deus. Mas no próprio texto a gente vai ver duas classes de pessoas claramente distintas aqui, porque preste bem atenção. Os judeus, achando que Jesus estava blasfemando ao se declarar Deus conjuntamente com o Pai, porque se declarar filho de Deus era o mesmo que se declarar Deus, aí ele diz o seguinte, Jesus responde o seguinte: não está escrito na vossa lei, aí ele cita o Salmo novamente, preste atenção para o versículo 35, se chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, vírgula. Então Jesus está colocando a situação. Ora, aqueles a quem a palavra de Deus está sendo dirigida, a palavra chegou ao ponto de chamar deuses essa pessoa a quem a palavra foi dirigida, aí depois da vírgula diz, no verso 35, e a Escritura não pode falhar, ou seja, a Escritura está dando uma classificação a essas pessoas de deuses. Então
daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tu dizes blasfemas, porque declarei sou filho de Deus. Então Jesus está se colocando só nesse texto aqui, numa posição superior. Era como se em outras palavras ele dissesse, o que dirá então daquele em que o próprio Pai santificou, separou, né, ungiu? Claro que esse com maior propriedade, em outras palavras, é isso que está implícito no texto, esse com maior propriedade pode se declarar filho de Deus. Calma aí que a gente vai explicar melhor. Vamos ver na versão NVI só essa explicação do versículo 35. Na versão NVI diz o seguinte: se chamou deuses, nessa Bíblia aqui, estou com a Bíblia online aqui no computador aberta, ele coloca deuses entre aspas. Se chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Olha como é importante a tradução. Aqui ele já acrescenta aquela ideia que eu disse, né? Que ele está colocando aqui dois níveis de pessoas. Aquelas pessoas que o Antigo Testamento chamou de deuses e é ele mesmo. Aí aqui ele acrescenta um juízo de valor sobre si mesmo maior. Ele com maior merecimento pode se declarar filho de Deus. Porque veja o que diz a tradução NVI. Se chamou a Deus aquele a quem veio a palavra, e a escritura não pode ser anulada, verso 36, o que dizer a respeito de quem o Pai santificou? Ele já acrescenta a NVI. E o que dizer então de mim, que sou santificado para vir ao mundo, separado por Deus? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia por eu ter dito sou filho de Deus? Então, gente, só nesse texto a gente vê que a gente não é igual a Jesus Cristo. Logo a gente entende que Jesus Cristo, ele é realmente Deus conjuntamente com o Pai. Então, nós não podemos nunca imaginar, em hipótese alguma, que nós somos deuses também. Mas só que até aqui a gente já entende que a Escritura classificou aquelas pessoas como deuses. Na verdade, eu disse inicialmente que isso era uma crítica de Jesus a respeito daquilo. Mas em que sentido a Escritura chamou aquelas pessoas de deuses, que é a citação de Jesus? Jesus não quis explicar isso. Ele quis apenas se defender dos seus críticos. Vamos então para o Salmo 82. Eu vou abrir primeiro aqui na versão NVI. Na versão NVI está escrito assim. Eu vou ler o Salmo todo, que ele é pequeno, e vou parar na parte onde ele chama onde Jesus cita. É Deus, Salmo 82, é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é juiz. Ou seja, Deus aqui, só nesse salmo aqui, está dizendo que Deus está presidindo. Então, vamos considerar que todos aqui são deuses, né? Aí está dizendo aqui que Deus é Deus sobre os deuses. Mas vamos lá, que eu ainda vou explicar melhor. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garanto a justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres, libertem das mãos os ímpios. Então, tem uma coisa, até parei aqui no verso 4. Preste atenção, tem uma coisa que é muito importante na interpretação bíblica. Em doutrina, em hermenêutica, melhor dizendo, na disciplina de hermenêutica, eu vou explorar mais esse conceito, que é signo, que é a palavra, significado, que é o significado da palavra, e o referente. Qual é a referência? Essa palavra está se referindo ao quê? Nesse caso aqui, por exemplo, quem são esses deuses aqui que o texto está fazendo uma referência? A referência que o texto está falando são pessoas como juízes, reis, que são essas pessoas que na descrição, no desenrolar do texto, são as pessoas que têm capacidade de julgar, de fazer justiça ao órfão e à viúva. Então, os deuses são os governantes, conforme eu disse na aula, mas aqui com maior propriedade, lendo o Salmo. Vamos agora para o verso 5. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra são abalados. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Isso aqui já é esclarecedor em si mesmo, preste bem atenção. Eu disse: vós sois deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Ou seja, é uma espécie de Deus que se torna filho de Deus, sendo Deus maior do que ele. Então, o uso do termo deuses aqui está fazendo uma referência daquelas pessoas que governam sobre outros, não é? Porque em antropologia bíblica e até em teontologia, que é a doutrina de Deus, vocês vão entender esse conceito melhor de imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus não é uma referência, conforme eu disse na aula, ao aspecto físico, não é? Mas é uma referência principalmente à segunda parte do versículo, né, que diz: Deus fez
a gente imagem e semelhança de Deus. Segunda parte do texto vai dizer para que governe, para que isso, para aquilo. Então, nessa questão funcional de sabedoria, de poder de governo, é apropriado dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus nessa função governamental, como corregente de Deus no mundo. Nesse sentido, nós somos como deuses que têm o poder de governo sobre outras pessoas. Se é que você me entende. Então, a ideia de deuses aqui não é nunca o Deus no sentido literal. Além de que tem essa questão de gênero literário e tal, e assim por diante. Vamos ler agora o texto também, Salmo 82, numa versão ARA também. Veja só, vamos lá para o verso 5. Deixa eu ver aqui, abrir de novo aqui, que eu fechei aqui sem querer. No versículo 5, o que é que diz o verso 5? Verso 6, na verdade, né? Onde cita, vamos lá, verso 6. Deixa eu puxar aqui o verso 6. Na versão ARA. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aqui já não acrescenta muita coisa. Então, na verdade, só voltando no começo para ver se acrescenta alguma coisa melhor para a gente aqui. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece seu julgamento. Então, se nós fôssemos deuses igual ao Pai, nós não poderíamos estar degladiando com o Pai, mas é Deus quem nos julga. Então, eu acho que ficou claro para vocês que aqui é uma linguagem, como nós falamos, uma linguagem de acomodação e uma classificação para pessoas que têm uma capacidade de resolução e de julgamento, assim como Deus tem. Então, nunca, de forma alguma, imaginar em momento algum que nós somos deuses no sentido disso aí. Então, Jesus, lá em João 10, está apenas criticando aquela postura dos amados. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Senti falta de Ivete, senti falta de Giovanni, sua esposa, senti falta de vocês na aula. Não falte, a próxima aula será imperdível. Nós vamos entender o Antigo Testamento todo em uma única aula. Nós vamos entender como é que os livros se relacionam entre si. Nós vamos entender como se desenvolve, né, a ideia de Deus, profetas antes, durante e depois do exílio, a importância de entender isso. Vocês vão entender o Antigo Testamento todinho em uma aula, em nome de Jesus, na disciplina Introdução ao Antigo Testamento.